Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, por tudo quanto já o Senhor tem feito em nosso meio. Nós já podemos sentir a maravilhosa presença do Senhor em nosso meio. E se você ainda não sentiu, se ligue mais ao céu. Esqueça as coisas terrestres, esqueça um pouco as coisas físicas e se ligue mais ao céu. Pense nas coisas que são de cima, glória a Deus, porque o Senhor quer falar conosco esta noite. O Senhor nos trouxe aqui por algum motivo, e se você veio desejoso de buscar a face de Deus e ouvir Deus falar com você, abra o seu coração essa noite, glória a Deus, porque o Senhor quer falar conosco por meio dos louvores, por meio da sua palavra. Se você ainda não teve oportunidade de louvar ao Senhor, de chorar na presença do Senhor, de sentir o Espírito Santo te tocar, concentre-se mais, preste um culto mais pessoal, glória a Deus. Pense que você está diante do trono do Senhor e que você pode adorar ao nome santo do Senhor, e que essa noite o seu culto chegue ao altar de Deus. Glória ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, querido irmão, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 28 em diante. Glória a Deus. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, essa passagem conhecida como os dois discípulos no caminho de Emaús, uma passagem que nós vemos aqui unicamente no Evangelho de Lucas, trata sobre a situação de dois discípulos. Não são um dos 12, mas são outros discípulos de Jesus, que após tudo o que aconteceu com Jesus, após ele ter sido entregue, após ele ter sido crucificado, após ele ter sido morto, esses dois discípulos, eles saíram de Jerusalém. Eles foram até Emaús. Nós não sabemos o motivo pelo qual eles saíram de Jerusalém, mas diz a palavra que eles estavam indo para Emaús. Emaús, se nós formos lá ver, não era tão distante de Jerusalém, estava a cerca aí de 60 estádios, talvez 10, 12 quilômetros, segundo alguns dizem. Mas eles se entristeceram com tudo o que estava acontecendo, e eles deixaram Jerusalém, e eles foram para Emaús. Então a primeira coisa que eu quero tratar aqui, em cima desse texto, com os queridos irmãos, é que nós possamos olhar essa noite para cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Olhe para o seu lado, olhe para os músicos, olhe para o altar, e tenha certeza do seguinte: cada um de nós está enfrentando um grande problema, cada um de nós está enfrentando uma grande luta, cada um de nós está enfrentando algum tipo de desapontamento pessoal. Então a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, que nós venhamos a ter um pouco mais de empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque nós temos problemas, nós temos dificuldades. Esse mundo é um mundo de dores. A palavra de Deus nos diz que toda a criação geme juntamente com o ser humano, com dores de parto por causa do pecado. Então nós temos dificuldades, nós temos problemas. E o que eu vejo muitas vezes, como nós estamos vendo aqui, muitos bancos vazios, muitos irmãos que estão fracos, que estão deixando de vir à casa de Deus. Então que nós tenhamos mais empatia, que nós, ao vermos esses bancos vazios, nós nos entristeçamos e pensemos: aquele irmão está fraco, aquele irmão não está vindo mais porque alguma coisa está afastando ele daqui. Que nós não venhamos
a simplesmente ficar apontando o dedo. Olha, o que será que aconteceu? Será que está em pecado? Será que está errado? Ah, eu sabia que tinha coisa errada aí. Não, irmão, não foi assim que Jesus nos ensinou. Quando trouxeram a mulher aos pés de Jesus, que foi pega no próprio ato do adultério, ela foi pega adulterando, jogaram ela no chão. Jesus, diz a palavra, que ele se inclinou, se abaixou na terra e começou a escrever alguma coisa na areia. Sabe o que eu vejo ali? Que Jesus, ele estando abaixado, ele olhou na mulher na mesma dimensão. Ele foi e ele se humilhou e ele viu a dor dela, ele viu a vergonha do pecado. É isso que Jesus faz conosco. Ele não nos olha de cima. Ele se compadece de nós, ainda que nós sejamos pecadores, e Ele desce, e Ele nos olha de baixo, e Ele se coloca no nosso lugar, e Ele diz à mulher: onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso, vá e não peques mais. É assim que nós devemos olhar para o nosso irmão. Quando o nosso irmão ele cai, ele se afasta, ele se entristece, por qualquer motivo, não quero falar de pecado de ninguém, mas por qualquer motivo que ele tenha, que nós possamos pensar que poderia ter sido nós, irmãos, porque Paulo escreveu: aquele que está em pé, olhe para que não caia, porque todos nós estamos suscetíveis de cometer erros. Tenhamos mais amor um pelo outro. Se aquele irmão não veio nesse culto essa noite, que você não fique especulando: ai, o que será que aconteceu? Ai, será que se afastou? Não, ora, intercede por ele. Senhor, levanta aquele irmão, levanta aquela família. Oh Senhor meu Deus, tem misericórdia, Pai amado, que eles possam ser colocados em pés novamente. Se você não tem coragem de visitar, de fazer uma ligação, ore ao Senhor para que levante um homem, uma mulher de Deus, para que visite essa família. Glória a Deus. Quando aqueles homens estavam tristes, eles se frustraram, esperavam que Jesus fosse o Messias, que ele remisse Israel, e Jesus morreu. Eles saem dali e eles vão conversando pelo caminho, falando sobre Jesus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que quando a gente está falando de Jesus, diz a palavra, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Glória a Deus. E quando eles iam falando de Jesus no caminho, o próprio Senhor se aproximou e ia com eles. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo, querido crente? Mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja um pouco afastado, mesmo que você tenha saído um pouco de Jerusalém e tenha ido ali para Emaús, o Senhor Jesus ainda vela pela sua vida. O Senhor Jesus ainda vai com você. Glória a Deus. Ainda que a tua família, o teu filho, alguém que você ama, esteja um pouquinho afastado, calma, porque o Senhor ainda vai com ele. Glória a Deus. E diz a palavra que eles iam tristes pelo caminho, e um dos discípulos, chamado Cleopas, o Senhor perguntou: por que vocês estão tristes? E que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós? E aqui eu paro, irmãos, e vejo mais um detalhe de como o nosso Jesus, ele trata conosco. Jesus, ele já tinha morrido, Jesus, ele já tinha descido ao seio da terra, Jesus, ele já tinha ressuscitado, e ele já tinha recebido todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Será que ele não sabia o que aqueles homens estavam conversando entre si? Será que ele não sabia? Por que ele perguntou: por que vós estáis tristes e o que vocês estão conversando? E aí Cleopas, que é um discípulo, fala para ele: olha, você é peregrino aqui em Jerusalém, você não ouviu tudo que aconteceu aí? Não tem ouvido as coisas que aconteceram? E Jesus disse: quais coisas? E aqui eu vejo, irmãos, que o Senhor, ele quer ouvir da nossa boca. O Senhor quer que você se proste em qualquer lugar que você estiver, que seja dentro do seu quarto,
no local de comunhão, e que você prostrado, você busque a face do Senhor e conta para Ele os teus problemas, porque Ele é o teu amigo, glória a Deus. Ele conhece cada vírgula desse teu problema que você está passando. Não pense você que Deus não está vendo. Deus sabe quando começou, Deus sabe quando se agravou, Deus sabe os motivos que tem havido, Deus sabe a sua dor, Deus sabe o seu desespero, mas Ele quer ouvir de você quais são os teus problemas, glória a Deus. E aí eu já lembro lá de Filipenses 4:6 que está escrito: não estejais aflitos por coisa alguma, glória a Deus. Antes as vossas petições e súplicas sejam conhecidas do Senhor com ações de graças, glória a Deus. Conta para o teu Deus o que está acontecendo na sua vida. Conta para Jesus quais são os seus medos interiores. Porque cada um de nós, irmãos, temos problemas dentro da família, temos problema com filho, com pais, com parentes, com saúde, com dinheiro, com trabalho, com doença. É que a gente olha para o nosso irmão que está ali sentado, de terno, com a família, e a gente pensa: ai, aquela família deve ser mil maravilhas, ai, aquela família deve ser só vitória. Não, irmãos, não é assim. Cada um de nós passamos por nossas lutas, cada um de nós passamos por nossas dificuldades, mas o que nos faz triunfar é o sangue de Jesus sobre a nossa vida, glória a Deus. E se você tem problema, clama ao Senhor e conta a Ele tudo quanto te aflige. E eles começaram a dizer: você não ouviu falar de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, que operou grandemente em obras e palavras, e que foi entregue, e que nós esperávamos que ele remisse Israel, mas ele morreu, e hoje já é o 3º dia, e não aconteceu nada. E aqui eu vejo, irmãos, uma estratégia de Satanás contra a minha, contra a sua vida e contra a igreja de Cristo, glória a Deus. Nós não conhecemos as astutas ciladas e os ardis de Satanás. Nós passamos por uma pandemia. Muitas pessoas morreram, algumas foram acometidas, ficaram doentes. Graças a Deus o Senhor restaurou. E agora nós estamos vivendo um momento de pós-pandemia, ou final de pandemia talvez. E olha para o banco da igreja como é que está. As igrejas estão ficando vazias, irmãos. A nossa igreja, pela graça do Senhor e pela sabedoria do pastor Rubem, permaneceu aberta, mas muitas igrejas fecharam as portas, e algumas até hoje continuam fechadas. Para poder ir lá cultuar, você tem que pegar uma senha pela internet, pastor. Você tem que se cadastrar, é um empecilho, uma dificuldade. A pessoa fala: ai, eu nem vou, deixa para outra pessoa aí, eu vou ficar aqui no culto online. Sabe o que eu vejo, irmão? Uma astuta estratégia de Satanás. Eu vejo um ardil do maligno, porque algumas pessoas não estão mais tendo vontade de voltar para a igreja, e estão culpando o vírus, estão culpando a pandemia, dizendo que eu sou grupo de risco, tem muita gente lá na igreja. Deixa eu te falar uma coisa: você está saindo da sua casa para fazer compra, você sai da sua casa para poder ir pagar a conta, você busca sua esposa, seus filhos no colégio, no trabalho. Você não está dentro da sua casa. Ou existe alguém que está há 120 dias de quarentena em sua casa? Quer dizer que o vírus só pega aqui na igreja? Não estou incentivando as pessoas a deixar de tomar cuidado, mas o inimigo está usando essa pandemia para enfraquecer a fé dos nossos irmãos, para que eles não venham mais à igreja, glória a Deus. É isso que está acontecendo. Será que nessas 2 horas que nós ficamos aqui, se você sentar próximo a uma porta que está aberta com ventilação, usando máscara, passando um álcool em gel, será que a chance de se contaminar é tão maior do que lá no supermercado?
Lá no restaurante onde você senta para comer, que todo mundo põe a mão na mesa, no talher. Para de ser enganado, irmãos. O inimigo quer tirar você da casa de Deus. O inimigo quer tirar você da comunhão com os irmãos no corpo de Cristo, glória a Deus. E quando o Senhor orou, lá no Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus disse: Pai, para que eles sejam um em mim, para como eu sou um em vós. Sabe o que Jesus quer dizer? Que é necessário que haja união na igreja. É necessário que haja um único corpo ligado a Cristo, que é a igreja do Senhor, o corpo místico da noiva do Cordeiro. Nós temos que estar aqui, queridos irmãos, não é lá em casa, ouvindo o culto pela internet. Me desculpem os irmãos que estão ouvindo pela internet, mas você deveria estar aqui. Eu tenho visto isso dentro da minha família, com alguns amigos que são evangélicos. As pessoas não querem mais voltar para a igreja. E aí você fala: por que você não vai? Ah, é muito perigoso. Sabe o que é perigoso, irmãos? Perigoso é sair da presença do Senhor. Perigoso é você sair de Jerusalém e ir lá para Emaús. Perigoso é você deixar de andar com o Senhor Jesus, e aí você vai esfriando, e aí você vai perdendo a comunhão, e aí você vai se acostumando com as coisas do mundo, e aí quando você vai ver, você já está afastado. Mas o Senhor é longânimo conosco, irmãos, e não quer que nenhum de nós nos percamos, glória a Deus. O Senhor renova as suas misericórdias, o Senhor manda a sua palavra, o Senhor manda um obreiro, o Senhor manda um louvor no seu rádio, e o Espírito Santo fala ao seu ouvido e te explica e fala: volta, glória a Deus. Quando eles falaram essa coisa para Jesus: você não viu que Jesus morreu? E hoje já é o terceiro dia. Jesus respondeu: ó nécios, quer dizer, ó homens de pouco conhecimento, de pouca fé, e tardos de coração, que não creram no que os profetas falaram, ou seja, não entenderam o que os profetas disseram daquilo que iria acontecer com Jesus. Acaso não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E explicando desde Moisés, o Senhor foi lhe explicando as Escrituras e dizendo tudo aquilo que deveria acontecer com o Senhor Jesus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Satanás, ele quer trazer dúvida nas nossas mentes. Aconteceu essa pandemia, muita gente morreu, muita gente ficou, é o fim, é o arrebatamento, é o princípio das dores. O que está acontecendo? A igreja não foi arrebatada. Aí causa aquela dúvida: ah, e agora vai vir a crise pós-pandemia. Muitos dizem que não vai ter alimento, muitos dizem que vai acabar tudo em guerra, que haverá invasão de um país sobre o outro, que isso daí é um golpe da China com o Oriente Médio. O que vai acontecer? E aquele desespero vai tomando conta, e aquela confusão na nossa mente, e aquele medo do amanhã, e a gente vai ficando desesperado, e a gente vai achando que o nosso Deus perdeu o controle, e a gente vai achando que vai perder um emprego, que vai passar fome, que vai perder a casa, que agora vai acontecer uma tragédia. Acalma o teu coração essa noite, meu irmão. O Senhor Jesus permanece no controle de todas as coisas, glória a Deus. Se você pegar desde o início da história da humanidade, quantas foram as desgraças, as pestilências, as guerras, as destruições, mas o povo de Deus permaneceu sobre a face da terra, pregando o Evangelho de Cristo, porque isso é mistério que aconteça, até que se cumpra o dia em que Cristo vier buscar a tua igreja, glória a Deus. Coloca a paz nesse seu coração. O inimigo quer trazer dúvidas. Eles eram hebreus, eles conheciam a palavra, conheciam os profetas, leram lá em Isaías. Jesus falou que iria ser entregue aos seus algozes, que iria morrer.
Por que é que eles estão com essas dúvidas? A gente tem a ideia de querer criticar eles, não tem? Mas nós também temos as mesmas dúvidas, irmãos. Ou não? Ou será que a gente é 100% crente, e vem a luta, você vai de frente, e vem o câncer, você fala, esse câncer não é nada, e vem o desemprego, você fala, não, irmão, vem isso daí, você se abala, você se entristece. Nós somos carne. Paulo falou que por causa de um espinho na carne dele, ele orou ao Senhor por 3 vezes. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta, Paulo, glória a Deus. A minha graça te basta aí, ó. Permanece com esse problema aí. Pode ser doença, pode ser desemprego, pode ser falta de dinheiro, pode ser uma família, um filho desviado, mas você permanece firme, porque a minha graça te basta, e eu ainda vou te honrar, glória a Deus. Não foi assim que o Senhor fez com Jó? O inimigo foi lá, nós estudamos hoje pela manhã, e pediu a Deus, posso tocar em Jó, porque ele só te serve porque você cerca ele de bênçãos. E Deus permitiu, e Jó foi tocado, sofreu dificuldades, mas mesmo prostrado lá com a sua lepra, perdeu os bens, as famílias dele, mesmo assim ele permaneceu adorando a Deus. Permaneça adorando o seu Deus, queridos irmãos. Permaneça adorando o seu Deus, ainda que venha dificuldade, ainda que venha tristeza, ainda que venha problemas, permaneça adorando o seu Deus, glória a Deus, porque o Senhor vai te fazer passar por esse problema, e lá na frente você vai cantar o hino da vitória, glória a Deus. Essa palavra que o estado final de Jó foi muito melhor do que o seu primeiro. E sabe o que é melhor que isso? Jó disse, hoje eu conheço o Senhor por caminhar com Ele, porque antes eu só o conhecia de ouvir falar, glória a Deus. Pega essa dificuldade e usa ela para você se aproximar um pouco mais de Jesus. Ora um pouquinho mais, o pastor tem falado disso à igreja. Busca um pouquinho mais, procure estar mais na casa do Senhor, procure ser mais crente, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus começou a explicar as Escrituras, e eles chegaram até a aldeia de Emaús, e o Senhor fez como que quem ia para longe. Na verdade ele não ia para lugar nenhum, ele só foi ali por misericórdia daquelas 2 almas que estavam se perdendo. Mas ele fez como quem ia mais longe. O que nós aprendemos aqui? O Senhor se fez como que um forasteiro, como que alguém de uma terra distante, como que alguém que necessita de algo. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? O Senhor também quer ver as nossas obras. Muito fácil ser crente aqui na igreja, muito fácil cantar, louvar, vir aqui, orar, pregar, mas e os frutos lá fora? Será que você está frutificando? Porque o Senhor nos chamou e nos elegeu para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E quando nós vemos aqui um peregrino, um viajante, lembra-se daquela parábola que o Senhor contou lá para os judeus, quando ele disse do bom samaritano, que perguntaram para ele, Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus disse que havia um samaritano que descia de Jerusalém e que foi acometido por alguns salteadores e que feriram ele, e ele foi machucado, ficando à beira de morte. E veio um levita, e vendo o samaritano, passou de largo. E veio um servo lá dos levitas também, que servia no templo, e vendo ele, passou de largo. Mas quando veio o samaritano, e vendo aquele homem machucado, ele se compadeceu. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, ó? O que você tem feito na obra de Cristo? Você tem se compadecido das pessoas mais necessitadas? Ou você é aquele crente que somente quer receber? Está na hora de começar a frutificar um pouquinho, irmãos.
Está na hora de começar a convidar um ou dois vizinhos, parentes, para vir para a igreja. Para de querer Jesus só para você. Começa a falar um pouquinho das boas novas do Senhor. Começa a frutificar um pouquinho mais. E quando Jesus fez como que quem ia para longe, eles falaram: Senhor, fica conosco, porque já está tarde. E aí Jesus entra com eles, glória a Deus. E quando Jesus entra na mesa, Jesus toma o pão e abençoa e o parte, glória a Deus. E nessa hora, como que se as escamas caíssem do olho deles, eles reconhecem que era Jesus, glória a Deus. Sabe o que eu vejo aqui, queridos irmãos? O partir do pão é o ato mais sagrado para nós que somos cristãos. Quando nós vemos no Evangelho de João, quando Jesus celebrou a última ceia com os 12 discípulos, ele disse: eu desejei muito comer convosco esta ceia, porque em verdade vos digo, que somente voltarei a comer convosco quando estiveres no reino de Deus, glória a Deus. Sabe o que eu quero te dizer, queridos irmãos? Que há uma ceia preparada para nós. A última Santa Ceia foi celebrada lá em Jerusalém, quando os 12 discípulos sentaram com Jesus, e ele partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, glória a Deus. Esse é o significado da Santa Ceia. É por isso que nós devemos estar aqui na casa do Senhor, participando inclusive da Santa Ceia, glória a Deus, porque ali você renova a sua aliança e você renova a sua esperança de que Jesus ainda está vivo e que quando ele arrebatar a igreja, nós sentaremos com ele na mesa, glória a Deus, e nós participaremos das bodas do Cordeiro e da ceia com Jesus. Esse é o significado do Evangelho. Se nós pregarmos a igreja primitiva, logo depois que Jesus morreu, diz a palavra que os irmãos somente se reuniam para partir o pão e para se alegrar na esperança de que Jesus estava vivo. Você está vendo quando começa a encaixar as coisas? É isso que o inimigo não quer mais. Primeiro, o inimigo não quer mais que você tenha essa esperança. Ele não quer mais que você pense sobre isso. É por isso que ele quer tirar o povo de Deus da igreja. Segundo, o inimigo não quer que nós participamos do corpo de Cristo, porque Jesus disse lá em João 6, esse é o meu corpo que é partido por vós. E ele explicou dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e o pão que eu der é a minha carne que eu dou pela vida de muitos. Então, se nós não tivermos parte com Cristo e comermos o seu corpo e tomarmos o seu sangue, nós não temos parte com Ele. É justamente aí que o inimigo está querendo entrar. Ele quer nos tirar da presença do Senhor, para que nós venhamos a nos enfraquecer. Por isso essa noite, querido irmão, você que está longe dos caminhos do Senhor, ou que você que simplesmente foi até Emaús, a cerca de 10, 12 quilômetros, de repente você só deu aquela saidinha da igreja, você falou, está na pandemia, se eu falar que eu estou de quarentena, vai colar essa desculpa, então eu vou ficar aqui bem quietinho. Você está sendo enganado, irmãos. Você está tentando enganar, e você até pode enganar o pastor, você pode enganar os teus irmãos em Cristo aqui, que vão pensar que você está com medo da sua saúde. Mas será que você engana Jesus? Será que Jesus te vendo aí, Ele não sabe o que está passando dentro do seu coração? Por isso essa noite, assim como esses discípulos, que quando o Senhor Jesus partiu o pão, eles perceberam que era Jesus, eles disseram ao outro, olha, não ardia em nosso coração quando ele nos falava a Escritura? É verdade.
E naquela mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Glória a Deus. O que eu quero dizer essa noite para a igreja do Senhor: volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém. O Senhor disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Volte para Jerusalém. Esse é o local que você deveria estar, crente. Você que por algum motivo tem ido a Emaús, você que por algum motivo enfraqueceu, quer seja por medo, quer seja por qualquer problema, volte para Jerusalém. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor deu ao meu coração, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quantos louvam a Deus por esta boa palavra que recebemos? Seja Deus glorificado para todos sempre. Irmãos, nós temos a satisfação de apresentar também à igreja, acompanhando a irmã Rosa, o irmão Giovanni, a irmã Soraya e a filha Maria Eduarda. Onde estão os nossos irmãos? Lá estão. Os irmãos os cumprimentam no Senhor Jesus, digamos amém.